Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham de suas casas, nesse 18º domingo do tempo comum, onde nós refletimos, rezamos pelas vocações, como é interessante a gente pensar sobre a liberdade. Já poderíamos nos perguntar: nós somos livres? Até que ponto? A liberdade, ela exige esforço, trabalho, luta, é uma conquista. Mas também nós podemos pensar que diante do pecado, Cristo nos libertou. A liberdade não chega numa caixinha de presente. Esta é um pouco da história que nós ouvimos na primeira leitura. O livro do Êxodo. Moisés, o escolhido de Deus, caminha para o povo na estrada da libertação. O povo está sentindo fome e Moisés vai interceder. Só que antes o povo começa a murmurar. Murmurar contra Moisés, murmurar contra Deus. É interessante que quando a gente começa a murmurar, paira sobre nós uma amnésia, que nós esquecemos tudo o que aconteceu.
parece que o importante é o tempo presente. Você já murmurou? Já reclamou? O povo começou a dizer assim: olha, lá no Egito, quando éramos escravos, tínhamos pão. Eles chegam a dizer que tinham carne para comer e os escravos não comiam carne. A murmuração, ela aumenta as coisas e faz com que a gente conte mentiras. Libertar dá trabalho. Ser livre é uma conquista. E Moisés estava conduzindo esse povo à liberdade, à terra prometida. E eles estão murmurando, dizendo que lá, quando era escravo, era melhor. E Deus, na sua infinita bondade, envia para esse povo um alimento, um maná. É um alimento que passa, é um alimento perecível, mas que naquele momento vai alimentar o povo de Deus. E no Evangelho de hoje, nós, durante todo esse tempo, começando de domingo passado, nós estamos ouvindo o Evangelho de João, no capítulo 6, que fala sobre o pão da vida. Domingo passado, Jesus multiplicou os pães e depois ele foi embora. O Evangelho de hoje é uma continuação. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava mais lá, eles deram um jeito de entrar nas suas barcas e ir atrás de Jesus até chegarem em Cafarnaum. Chegando lá, eles perguntam para Jesus como que ele chegou lá. E Jesus vai responder com uma pergunta muito dura. Vai dizer assim: vocês estão me procurando porque vocês viram sinais ou porque comeram e ficaram satisfeitos? O seguimento de Jesus, ele vai muito além do que simplesmente alimentar a multidão. Alimentar é importante? Com certeza é. Mas o sinal, ele vai além do milagre. O sinal faz com que nós nos comprometemos com o que Jesus ensina. Ele ensinou a partilhar o pão. Ele ensinou que partilhado, que distribuíssemos o pão. Como no deserto, o povo recebeu o maná para aquele momento. Depois, quando chegar na terra prometida, eles mesmos devem plantar, colher e fazer o pão, fruto do trabalho da gente. Assim também Jesus quer seguidores que se comprometam de verdade com Ele, com a causa do reino, com o Evangelho, e não simplesmente o procure no momento de uma angústia qualquer, no momento que precisa de pão, mas nós precisamos de Jesus todo momento da nossa vida, e não só num dia, só em um momento. É assim que Ele espera. Por isso que a pergunta é dura que Jesus faz para eles: por que vocês estão me procurando? Qual o motivo? É muito provável, se Jesus de novo alimentasse simplesmente como se fosse uma mágica, não ia haver comprometimento, seguimento. E Ele vai dizer assim: eu sou o pão da vida. Jesus está falando que Ele é o pão, não como maná no deserto, que os filhos e os pais comeram e depois morreram.
Ele é o pão da vida. Quem crê nele, vive. É esse pão também que nós queremos receber. Em um determinado momento, quando Jesus fala que Ele é esse pão que dá vida, o povo diz assim: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Isso faz nos lembrar aquele encontro de Jesus com a samaritana. O diálogo foi tão profundo que a samaritana ficou com sede de Deus. E ela disse para Jesus: dá-me dessa água. E Jesus está dizendo: Ele é o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Quem crê em mim terá a vida eterna. E várias vezes Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E hoje eu convido você que está em casa nos acompanhando a pedir isso para Jesus: Senhor, dá-me também desse pão da vida que nos une a Ti. E eu gostaria de pedir a você que nesse primeiro final de semana de agosto, dia de rezarmos pelos ministros ordenados, coloque a vida do seu padre no altar do Senhor, reze por ele. Como Moisés foi escolhido para guiar o povo, assim também o padre. Nesse tempo de pandemia, quantos padres sozinhos nas suas igrejas têm rezado por tanta gente? A missa, ela não tem espaço e nem tempo. Nós rezamos aqui, mas ela chega na sua casa, ela é uma bênção. E para isso nós precisamos das mãos, da vida de tantos ministros ordenados. Por isso eu convido você a rezar por eles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.